Tudo bem, pessoal? Iniciamos hoje aqui mais uma aula, encerrando o conteúdo sobre as aplicações, as leis de Newton e suas aplicações. Por esse motivo aqui, vim com esse experimento aqui que ficou famoso na capa do disco do Pink Floyd, mas na verdade isso aqui é metade do experimento, tá? E isso aqui foi o que está no disco do Pink Floyd, que é o experimento em sua totalidade. Ele foi idealizado por Newton e foi importantíssimo, né? Newton não teve apenas contribuições na dinâmica de corpos, né? Gravitação universal. Ele também teve uma contribuição importantíssima em produzir experimentos a respeito de como a luz interage com a matéria, e isso foi fundamental para a evolução do método científico. Na verdade, isso aqui foi fundamental para consolidar o método científico, né? Nesse período aqui o mundo era muito iluminista e acreditava-se que a razão, né, o pensamento grego era suficiente para explicar tudo. E a ideia aqui é que a luz, quando atravessava o prisma, ela era degradada. Então a luz era pura, o vidro era um material não puro que degradava a luz e dividia ela em seu espectro. Newton, para testar se essa hipótese era verdadeira, ele colocou um outro prisma aqui, ao contrário, e verificou que o resultado que ele tinha era a recomposição do espectro na cor branca, como no disco de Newton. E ele demonstrou isso através do disco também. Então, jogando uma pá de cal aí nessa ideia de que somente observar a natureza é suficiente para explicá-la. Na verdade, essa é uma boa parte do processo, mas nós precisamos também criar experimentos que são capazes de comprovar as nossas hipóteses. O fato só de observar e tentar explicar não é suficiente. No método científico é necessário que você reproduza os resultados e que esse resultado ele possa ser reproduzido por diferentes pessoas, ok? Então, pessoal, hoje nós iremos tratar de força de arrasto e velocidade terminal, e é um conteúdo muito importante, tá? Apesar dessas leis serem empíricas, ele é um conteúdo muito importante e normalmente nós desprezamos a resistência do ar em tudo que nós fazemos aqui, né? As aplicações. Só que se você for um paraquedista, não é uma ideia muito interessante adotar esse fato de desprezar a resistência do ar, tá bem? Então, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, então, eu escrevi esse texto aqui justamente para conduzir as minhas ideias para explicar a força de arrasto, e aí, na leitura do texto aqui, eu vou explicando ponto a ponto. Então, um corpo que se move em um fluido, o que é um fluido? É toda aquela substância que flui, pode ser líquido ou gás, tá bem? A questão toda aqui é que nós trabalharemos apenas com objetos que estão se movendo em gases, não em líquidos. O processo de arrasto em líquido ele é um pouco mais complexo, porque envolve uma coisa chamada viscosidade. Então nós nos restringiremos a trabalhar apenas com gases, objetos que se movem em gases, tá? Então qualquer objeto que está se movendo em um gás, ele vai sofrer a ação de uma força de arrasto D. Isso é bem fácil de constatar quando você está pedalando. Quando você está pedalando e a tua velocidade aumenta significativamente por você estar numa descida, você percebe que, de certa maneira, a velocidade da bicicleta ela chega numa velocidade limite que ela não consegue romper.
E essa velocidade limite aí é denominada velocidade terminal e ela está relacionada com a força de arrasto, tá? A força de arrasto, ela vai ter a mesma direção do movimento, tá? Porém, com o sentido contrário ao que nós nos movemos, tá? Ok? Então, a força de arrasto, ela sempre terá sentido contrário. Mesma direção, sentido contrário. E essa força, ela não é constante, ela é proporcional à velocidade, tá bem? E o que acontece aqui? Para baixas velocidades, a força de arrasto é proporcional à velocidade em primeira potência, tá bem? Então, eu tenho uma força de arrasto menor quando eu estou em baixas velocidades do que quando eu estou em altas velocidades. Quando eu estou em altas velocidades, a minha força de arrasto é proporcional ao quadrado. Aqui eu tenho um fato importante, que é a questão do carro, né? Isso é constatado no carro. A baixas velocidades, você percebe que é fácil aumentar a velocidade do carro acelerando. Porém, quando você está, por exemplo, a 100 km por hora, e aí você quer aumentar de 100 para 120 ou para 110, que é uma velocidade permitida na estrada, você percebe que você tem que aplicar acelerar mais o carro, né? Você tem que acelerar mais o carro, e aí você consome mais energia para fazer com que o carro ele aumente a velocidade um pouquinho só de 100 para 110. E você percebe que, por outro lado, de 60 para 80, você consegue ganhar esses 20 km por hora com uma determinada facilidade. Isso acontece porque a força de arrasto ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Então, quanto mais eu aumento a velocidade, maior é a força de arrasto. Ok? Então, se eu dobro a minha velocidade, um exemplo bem simples do que é ser proporcional ao quadrado. Se eu dobro a minha velocidade, significa que a minha força de arrasto ela aumenta 4 vezes, ok? Então isso significa ser proporcional a v quadrado. Se é proporcional a v, significa que se eu dobro a minha velocidade, eu dobro a minha força de arrasto. Por outro lado, se é proporcional a v quadrado, se eu dobro a minha velocidade aqui, 2 ao quadrado é 4. Então significa que aumenta 4 vezes a força de arrasto, tá bem? Então agora nós iremos falar um pouco mais da relação da força de arrasto. Bem, então, o que acontece aqui é que nós iremos aqui, por simplicidade, é óbvio, considerar que o objeto que está se movendo no ar, no fluido que nós estamos considerando o ar, é um objeto esférico, tá bem? E aí, o que acontece? A força de arrasto, ela depende da forma do objeto. Isso é óbvio, tá? Vocês já devem ter percebido isso quando estão andando de bicicleta, né? Quando você está andando de bicicleta, o que você faz? Para você aumentar a velocidade numa descida, você tem de aproximar a cabeça do guidão da bicicleta, justamente para você diminuir a forma e a área do objeto, tá bem? Então, a relação de aproximar do guidão, ela diminui a área e a forma também, tá bom? Consequentemente, vai mudar o teu coeficiente de arrasto e vai diminuir também a tua área e, consequentemente, vai diminuir a força de arrasto, de modo que você consegue aumentar a tua velocidade na descida, tá bem? Por que nós estamos considerando que essa esfera está se movendo rapidamente? Justamente para que a minha relação de força de arrasto ela seja proporcional ao quadrado da velocidade, tá bem? Depois eu vou explicar que nos exemplos de queda livre é muito bom fazer essa
essa aproximação, porque o objeto em queda livre ele permanece pouco tempo em baixa velocidade, tá bem? Então, para o caso de queda livre, não é necessário levar em conta essa proporcionalidade de D com V, porque o objeto ele permanece pouco tempo com velocidade baixa. Na queda livre, como a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade ela aumenta rapidamente. Então, fazendo essas considerações, o módulo da minha força de arrasto, ele vai ser meio, tá, desse C, que é o coeficiente de arrasto. Então, o coeficiente de arrasto ele depende da forma do objeto, tá bem? Então, a forma que eu digo, no caso aqui eu estou considerando uma esfera, mas a esfera ela pode ter diferentes tamanhos, tá? Então, o coeficiente para uma esfera grande é 1, para uma esfera pequena é outro, tá? Consequentemente, a área, né? Então, deixa eu só explicar o que é cada coisa, daí eu vou explicar individualmente o que significa cada coisa. Então, C é o coeficiente de arrasto, ρ, aqui é a massa específica do ar. Obviamente, né, que supondo aqui eu tenho a massa específica 0 aqui, que é a massa dividido pelo volume, né? A massa de moléculas de ar em um determinado volume. Então, isso vai me determinar a massa específica. Supondo que eu não tenho nenhuma molécula, ou seja, massa nula. Então, significa que o objeto ele vai estar se movendo no vácuo. Se ele está se movendo no vácuo, ele não vai sofrer força de arrasto, tá bem? E à medida que a densidade do ar aumenta, obviamente que eu vou ter mais força de arrasto. Então, a uma altitude de 4.000 metros, eu tenho menos força de arrasto do que ao nível do mar, justamente porque a massa específica do ar a 4.000 metros é bem menor que... é significativamente menor que a massa específica do ar ao nível do mar, tá bem? Então, outra coisa é a área de seção reta efetiva. Então, isso aqui é muito dependente da forma do objeto. Para cada forma eu vou ter uma seção reta efetiva, tá bem? Então, no caso aqui, nós estamos considerando somente esferas, tá? E a velocidade, tá? Então, V é a velocidade. Então, é isto, tá? Então, obviamente, se eu diminuo a massa específica do ar aqui, a minha força de arrasto diminui. Consequentemente, se eu diminuo a minha velocidade, a minha área efetiva aqui, a minha força de arrasto diminui. E se eu dobro a minha velocidade aqui, significa que a minha força de arrasto ela aumenta 4 vezes, ó. Justamente porque essa relação aqui ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Isso é importantíssimo, tá? No exemplo do paraquedista aqui é bem claro isso, tá? O que o paraquedista faz para quando ele está saltando? Ele não pula em pé, né? Ele abre os braços e pernas, né? De modo a aumentar a sua área efetiva, consequentemente aumentar a força de arrasto. Dessa forma ele terá uma velocidade terminal menor. Então, dando continuidade. Supondo um objeto em queda livre, tá? Ou, isso não necessariamente precisa ser em queda livre, mas em queda livre é mais fácil de visualizar, porque daí eu tenho a força-peso atuando sobre o objeto e a força de arrasto atuando em sentido contrário. O que acontece é que, como aqui a minha força de arrasto é proporcional à velocidade, chegará um momento que a minha força de arrasto ela vai se igualar com a força-peso. Nesse momento que a força de arrasto ela se iguala com a força-peso, a minha aceleração resultante ou a minha força resultante sobre o objeto é nula. Então, se eu tenho força resultante nula em um corpo, ou esse corpo ele está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. No caso de uma bolinha de ping-pong no secador de cabelo, não sei se vocês já viram esse experimento que eu seguro uma bolinha de ping-pong no secador de cabelo. Nesse caso aí a resultante lá é nula e a velocidade é nula. Mas quando um paraquedista ele cai e atinge a velocidade terminal, nesse caso aí ele está em movimento retilíneo uniforme, com força resultante nula, tá bem? Então, o que nós temos que fazer para determinar a velocidade terminal? Bem simples, tá? Então vamos considerar um corpo em queda livre. Então, um corpo em queda livre, ele sofre a ação da força-peso, ok?
ele sofre a ação da força-peso se ele está em queda livre no vácuo, mas no caso eu estou considerando que ele está em queda livre no ar atmosférico com densidade constante, tá bem? Então, nesse caso aqui, além do peso, eu vou ter a força de arrasto D atuando contrário ao movimento. Obviamente, como eu já disse para vocês aqui, nós temos que definir um referencial. Então, definindo o referencial, eu posso avaliar qual que é a força resultante aqui. Força resultante é massa vezes aceleração. Tudo bem? Então, qual é a força resultante nesse objeto? A força resultante aqui, como eu já defini um referencial, eu vou decompor essas forças com respeito a esse meu referencial. Então, todas as forças que estão apontando para cima têm sentido de Z crescendo, então serão positivas. As forças que estão apontando para baixo têm sentido de Z decrescente, porém, então sinal negativo. Então será o que? D menos P igual a M vezes A. Então, no caso aqui, eu posso omitir o vetor justamente porque eu já defini o meu referencial e todas as forças elas estão orientadas na mesma direção desse referencial que eu adotei. Então, o que eu tenho que fazer agora aqui para obter a velocidade terminal? Velocidade terminal, ela significa que é uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, isso corresponde a uma aceleração nula. Então, considerando que a aceleração é nula nesta equação aqui, eu vou ter que D menos P é igual a zero, ou D igual a P. O que significa D igual a P? Significa que a resultante aqui é nula. Então, como eu tenho a expressão para D, e eu sei que P é M vezes G, eu posso extrair qual é a relação para a velocidade. E é isso que eu irei fazer, substituindo D e P. Então, a D ele é meio de C ρ A V quadrado e P é M vezes G. Mas eu irei manter somente o peso aqui, tá bom? Porque vai ficar mais fácil de analisar a equação e eu vou explicar o porquê, ok? Então agora o meu objetivo aqui é isolar a velocidade, que no caso aqui não é V, é VT, tá bem? Porque essa velocidade aqui é a velocidade terminal, tá bom? Então a velocidade terminal é uma velocidade constante e ela acontece com aceleração nula. Então eu já estou especificando que a velocidade ali na minha força de arrasto é uma velocidade terminal, tá bem? Então, o que eu tenho aqui é que VT é igual a 2 vezes o peso dividido por C ρ A, raiz. E aqui tem uma informação muito importante, tá, pessoal? Que é justamente o quê? Objetos com mesma forma, porém com mais peso, eles têm velocidade terminal maior. Então, se eu pegar uma bolinha de isopor e uma bolinha de chumbo, a bolinha de chumbo ela vai ter uma velocidade maior que a bolinha de isopor, mesmo elas tendo o mesmo coeficiente de arrasto e mesmo elas tendo a mesma área efetiva, tá bom? Então, o peso ele influencia diretamente na força de arrasto, tá? E a respeito de força de arrasto existem muitos mitos. Um mito, eu estou dizendo que é mito porque eu assisti aquele programa Caçadores de Mito, que se a pessoa jogasse uma moeda do Empire State Building, essa moeda ela penetraria no asfalto, né? E isso é mentira, tá? Porque a velocidade terminal de uma moeda ela é baixa, que ela não é capaz de provocar danos em um homem. Outra coisa também que não necessariamente é um mito é o fato de atirar para cima. Depende, tá? Se a arma for de um calibre de baixo calibre, pode ser que não provoque dano. Mas se a arma for de alto calibre, com certeza vai provocar um dano que pode até causar a morte, tá?
Justamente porque a velocidade terminal é proporcional ao peso. Então, um projétil com peso pequeno, ele vai ter uma velocidade terminal menor que um projétil com peso considerável, tá bom? É extremamente perigoso isso, mas para calibres pequenos, a probabilidade de dano é praticamente nula, tá bem? Justamente porque a força de arrasto, ela faz com que o projétil ele tenha uma velocidade terminal baixa, tá bom? Outra coisa que é importante, que eu não citei aqui, que eu acabei me lembrando, é que o coeficiente de arrasto, ele não é constante, tá? Considerar o coeficiente de arrasto como constante é uma aproximação. E o coeficiente de arrasto, ele é proporcional à velocidade. Então, esse C aqui, ele é uma função da velocidade. O que nós fazemos é que, em primeira aproximação, considerar ele constante é bom. Não é ruim, não. Não é o ideal, mas é suficiente para explicar o movimento. Aqui, eu vou escrever algumas velocidades terminais para alguns objetos, tá bem? E aí a gente vai discutir um pouco a respeito disso. Então vamos lá, aqui eu tenho uma tabela aqui com a velocidade terminal de alguns objetos ou pessoas, e eu quero fazer uma discussão muito interessante, muito importante, né? Interessante talvez vocês não achem, né? Mas é muito importante a respeito da velocidade terminal. Então, uma forma de você interpretar o que é aceleração gravitacional é você considerar ela 10, tá bom? Eu sei que deu trabalho para achar o valor exato dela, mas considera ela 10 que fica mais fácil o raciocínio que eu quero explicar. E o que significa uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a velocidade de um móvel em queda livre, ela aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Então é bem simples. Então, se você jogar uma pedrinha e ela demorar 3 segundos para cair no chão, significa que nesses 3 segundos ela ganhou 10 metros por segundo, mais 10 metros por segundo, mais 10 metros por segundo, ou seja, 30 metros por segundo é a velocidade final dela. E você sabe que essa velocidade, 30 metros por segundo, ela é maior que 100 km por hora? Então, em uma queda livre super rápida, de 3 segundos, a velocidade, ela é maior, a velocidade de queda é maior que 100 km por hora. A velocidade que o objeto atinge o solo. Então, imagine o impacto. A questão toda é que eu tenho essa relação de velocidade terminal que me limita a velocidade. Limita em determinadas circunstâncias. Você vai ver que para o paraquedista, 3 segundos de queda, ele não atingiu a velocidade terminal dele ainda, tá bom? Então, é importantíssimo entender esse conceito de como a velocidade aumenta em uma queda livre. Então, ela aumenta a 10 metros por segundo a cada segundo, aproximadamente, tá bom? Então, um paraquedista aqui, ó, ele tem velocidade terminal de 60 metros por segundo, mas 60 metros por segundo é mais de 200 km por hora, tá bem? Então, ele precisa de um deslocamento de 430 metros para chegar a 95% dessa velocidade, tá? Isso não caindo em pé, tá bom? Caindo com o corpo aberto, né? Deitado, aumentando o máximo a força de arrasto. E aqui no Halliday, inclusive, tem um exemplo interessante que é desses saltos em grupos em que aconteceu um acidente com uma menina, ela desmaiou no salto e ela chegou a uma velocidade terminal de 320 km por hora, justamente porque ela não caiu de forma a aumentar sua força de arrasto. Como ela estava desmaiada, ela caiu de qualquer jeito. E aí o que aconteceu? Ela conseguiu ser salva justamente porque um dos paraquedistas, ele mudou a sua forma no salto, né? Mudou sua forma não, né? Ele deu um mergulho, né? Que é possível isso, diminuindo a força de arrasto,
E aí ele conseguiu se deslocar até a menina e abriu o paraquedas dela, e sobreviveu. É óbvio que tem vários acidentes que paraquedistas morreram, mas não nesse, tá bom? Então, 60 metros por segundo, velocidade terminal, e eu preciso de 430 metros para chegar a 95% dessa velocidade. E olha que interessante aqui, com o paraquedas de aberto, a força de arrasto é muito maior. Então, velocidade terminal é 5 metros por segundo, e com 3 metros eu já estou a 95% dessa velocidade. Outra coisa interessante são gotas de chuva. Gotas de chuva, velocidade terminal dela é em torno de 7 metros por segundo, e ela atinge 95% dessa velocidade somente a 6 metros. Então, se você arremessar uma gotinha a uma altura de 10 metros, ela vai chegar no solo com a velocidade terminal. Só faltou especificar aqui que a gota aqui ela tem diâmetro de 1,5 milímetros aproximadamente, tá bem? Desculpa, 1,5 milímetros de raio. Então agora, para finalizar a nossa aula sobre força de arrasto, eu vou dar um exemplo aí que eu vou colocar um animal, um gatinho, né? Porque como gatinho faz sucesso na internet, eu resolvi fazer um exemplo de gatinho aqui. Mentira. Não foi porque gatinho faz sucesso na internet, mas foi porque o gato ele tem uma capacidade muito interessante na queda livre. E eu já vou explicar o que acontece. Primeiro eu vou passar os dados aqui do exemplo. Então a queda livre do gato, ela envolve duas etapas, tá? A primeira etapa ele cai numa forma natural assim, com as 4 patas para baixo. Só que daí quando ele chega na velocidade terminal da primeira etapa, o que ele faz? Ele abre as patas e relaxa o corpo. Com isso ele aumenta a sua área efetiva e aumenta o seu coeficiente de arrasto também. E aí o que acontece? A força de arrasto, ela se torna maior que a força peso, de modo que a velocidade do gato ela passa a diminuir. Então, existem relatos de gatos que caíram de alturas absurdas e sobreviveram, justamente porque ele age como aquele esquilo voador, que ele tem umas membranas, eu não sei o nome disso, tá? Eu sou péssimo em biologia e com nome mais péssimo ainda, que ele tem tipo uma membrana entre as patas que faz com que ele aumente significativamente a força de arrasto, de modo que ele consegue planar e ir de uma árvore para outra. O gato, ele, de certa forma, faz a mesma coisa quando ele relaxa e abre as patas, aumentando a sua área efetiva e a força de arrasto. Então, este exemplo, ele ilustra exatamente isso. O quanto que é possível o gato diminuir a velocidade dele, tá bem? Então, na primeira parte da queda, a velocidade terminal dele é de 97 quilômetros por hora. Então o problema, ele diz o seguinte, né? O gato, ele caiu, né? Ele atingiu a velocidade terminal da primeira etapa da queda, que é 97 quilômetros por hora, e aí ele relaxa e ele aumenta a área efetiva dele em 2 vezes, tá? Não mudando o coeficiente de arrasto, mantendo o coeficiente de arrasto igual, tá? Então, ele aumenta a sua área efetiva em 2 vezes. Então, isso aqui é a primeira etapa da queda, tá? Na segunda etapa da queda, a área dele vai para A2. E A2 é igual a 2 vezes A1. Tudo bem? Então, há um aumento de área efetiva. E a pergunta é: qual vai ser a velocidade terminal na segunda etapa da queda, em que a força de arrasto aumenta? E aí vocês devem estar se perguntando: está faltando informação, professor?
eu não tenho a massa específica do ar, eu não tenho o coeficiente de arrasto, eu não tenho, são essas duas coisas, eu tenho só a área, né, que ainda ele nem dá o valor, ele diz que aumenta 2 vezes, o peso permanece constante, a área dobra, coeficiente de arrasto, ele permanece constante e a massa específica do ar também permanece constante. E aí vai falar, mas professor, como eu resolvo isso se eu não tenho essas informações? De uma maneira muito simples, tá? Eu correlaciono antes e depois através de uma razão. Bem, pessoal, uma forma de resolver esse problema é calcular a razão entre a velocidade final na parte 2, a velocidade terminal na parte 2 e a velocidade terminal na parte 1, tá bom? Da queda do gato. Então é isso que nós iremos fazer, ó. Então o que nós temos aqui? A velocidade terminal na segunda etapa, ela é igual a raiz de 2P dividido por C ρ A. Ok? E a velocidade terminal na etapa 1, ela é a raiz de... Desculpa aqui, pessoal. Aqui, ó, é um A2. Só que A2 é 2 vezes A1. E aqui, no denominador, velocidade terminal na primeira etapa da queda, ela é 2P C ρ vezes A1. Então percebam agora que eu posso cancelar bastante coisa. Então 2P cancela, A1 cancela, C ρ cancela, C ρ cancela. Então aqui eu tenho 1 e 2. Esse resultado aqui é raiz de meio. E raiz de meio é aproximadamente 0,7. Ou seja, a velocidade terminal na etapa 2, ela vai ser 70% da velocidade terminal na etapa 1. Isso aqui vai dar aproximadamente 68 km por hora. Então, o fato do gato ele modificar a sua área efetiva diminui em 30% a velocidade. Então, percebam que dá para salvar o gato. Então, pessoal, encerro aqui a aula, tá? Força de arrasto é um conteúdo extremamente importante do ponto de vista prático, tá? De engenharia, né? Na física nós não ficamos muito insistindo nisso, mas os engenheiros eles precisam muito da força de arrasto. E um comentário que eu tenho para fazer sobre isso é de algo que saiu recentemente, que eles estão querendo que os voos supersônicos eles retornem. E por que os voos supersônicos eles pararam? Justamente por causa da onda de choque produzida quando é quebrada a barreira do som. E isso causa um estrago nas cidades que os voos se aproximam enorme. É óbvio, para quem está no voo não acontece absolutamente nada. O que acontece? Acontece que o som emitido pela onda de choque, ele não alcança, porque o avião ele está se movendo a uma velocidade maior que a velocidade do som. Então o que acontece? A engenharia evoluiu para que os aviões supersônicos, eles tivessem uma forma de diminuir a força de arrasto para que eles economizassem combustível para atingir a velocidade do som, ok? Agora o ponto é mudar a forma do avião supersônico para que a onda de choque ela seja feita de tal forma que as frentes de onda elas criem interferência destrutiva e eu não ouça a onda de choque e ela não cause dano para as cidades.
Então, percebam que este conteúdo aí de força de arrasto, ele é muito trabalhado na engenharia e a todo momento está surgindo coisas novas a respeito disso, tá bem? O próprio caminhonete da Tesla, lá que tem uma forma esquisitona, mas do ponto de vista de força de arrasto, ele é muito efetivo. Então, a engenharia, ela está trabalhando constantemente nisso para que aperfeiçoe, para que ocorra o aperfeiçoamento de formas para que nós consigamos economizar combustível e consiga atingir os nossos objetivos, tá bem? Então é isso, pessoal, muito obrigado e bom recesso para vocês, né? Para os que estão na minha turma efetiva, porque essa é minha última aula do semestre, tá bem? Um abraço a todos.